30 Minutos de Botafogo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor alvinegro. Olá, chegamos ao 11º 30 Minutos de Botafogo, o podcast semanal do Jornal Globo dedicado 100% à torcida alvinegra. Para receber nosso programa semanalmente, assim que ele sair do forno, é só clicar em assinar 30 Minutos de Botafogo aí no seu tocador de podcasts favorito. Essa semana, como é 80 anos do maior jogador de futebol do planeta, os 4 podcasts do Jornal Globo são dedicados ao rei do futebol. Vocês podem acompanhar o 30 Minutos de Flamengo, Fluminense e Vasco, e hoje aqui vamos falar e vamos prestar a nossa saudação ao maior jogador de todos os tempos. E quem eu tenho comigo aqui, e tem muita propriedade de falar do rei, afinal é o seu conterrâneo, é Thales Machado, editor de esportes do jornal O Globo e Extra. Tudo bem, Thales? Opa, tudo bem, Renan? Um prazer nessa semana especial. Hoje que o podcast está indo pro ar, sexta-feira, a gente está gravando na quinta, aniversário do Pelé. Não tem como abrir hoje sem mandar um parabéns e um vida longa ao rei, né? Aniversário do Pelé. Acho até que tem alguns botafoguenses escutando aí que tem um pouco da opinião que Garrincha foi melhor do que Pelé. A gente tem que prestar nossas homenagens realmente a quem foi o rei do futebol aí, ganhador de 3 Copas, uma com muita ajuda do Garrincha, afinal de contas ele se machucou em 1962. Então é um programa que mais do que o comum, eu estou muito feliz aqui de fazer, e mais feliz ainda pelo convidado que a gente recebe. A gente só fala de Botafogo aqui, e pela primeira vez nesses 11 episódios, a gente está recebendo um convidado que a gente até recebeu jornalistas que não são botafoguenses e tal, mas um cara que é alvinegro, mas é de outro alvinegro, mas melhor para falar sobre Pelé não tem o santista aí, Chico Sá, um cara que eu sou muito fã. Obrigado, Chico, obrigado por participar, bem-vindo. E queria já te fazer uma pergunta sobre Pelé, né? Você aí como jornalista, como santista, você que chegou a conhecer o Pelé, já entrevistou o Pelé, já teve algum contato com ele? Pô, Thales, brigadão pelo convite, obrigado, Renan. Cara, eu tive e fiquei todo me tremendo, né? Eu não acreditava, porque eu já como repórter, o repórter da Folha de São Paulo, ali, acho que 90, e fui cobrir um evento do Pelé, eu lembro, na Alameda Santos, aqui em São Paulo, e eu ia ali com o velho bloquinho de anotação, cara, mas na hora não deu, na hora eu lembrei, foi do Pelé, dos gols, do Pelé do futebol, o Pelé do Santos, não deu para tratá-lo como homem de negócios. Desculpa aí, Edson, mas você continuou sendo o grande Pelé ali na minha frente. Cara, mas foi um dos entrevistados assim na minha vida que eu terminei mesmo, por outras razões. O negócio que ele estava fechando na hora era algum evento publicitário, pouco me importava. Estava valendo ali o cara do futebol, esse incomparável que completa essa semana seus 80. Vida longa, como você falou, ao grande rei. Legal. E o Thales, essa semana, a revista Época da semana traz uma reportagem sobre a origem, né, de como a cidade de Três Corações lida com o legado de Pelé e como que lida ali com a questão da memória do rei. E o Thales, que é de Três Corações, trouxe alguns detalhes ali de como o rei causa ali na cidade ainda uma certa disputa, e essa disputa vai para a política, né, Thales? Como que é o Pelé em Três Corações, esse homem de Três Corações? Pois falando aí da tremedeira do Chico ao entrevistar o Pelé, eu tenho isso ainda. Hoje mesmo no Redação Sport TV, o Marcelo Barreto contou a mesma experiência do Chico, quando ele foi falar com o Pelé pela primeira vez, e foi por telefone, tremeu. Eu tenho vontade de ter essa tremedeira também, nunca falei com o Pelé, tenho vontade de entrevistar, ainda mais por ser conterrâneo dele, né? Eu nasci em Três Corações, morei lá até os meus 14 anos, e para todo lugar que eu vou no mundo e falo que eu sou de lá, rapidamente as pessoas identificam, mesma cidade que o Pelé, mesma cidade que o Pelé. Enfim, recomendo pros botafoguenses que estão escutando, e para quem também, acho que essa é uma semana que o 30 Minutos vale
para quem torce pro time e para quem não torce também, né? Você que é botafoguense também vale escutar o 30 minutos de Flamengo sobre o Pelé, 30 minutos de Vasco sobre o Pelé, 30 minutos de Fluminense também sobre o Pelé. Mas para quem tá escutando, tem essa matéria que saiu na edição da revista Época de hoje, sexta-feira, que eu contei um pouco de como é um pouco conturbada a relação do Pelé com na verdade, mais a relação da cidade com o Pelé, né? É uma cidade pequena, uma cidade interiorana, que demorou muito para ter homenagens ao Pelé. Quem vai de São Paulo para o Rio na estrada vê aquela estátua na Fernão Dias, que só foi inaugurada ali depois de 2000, no finalzinho da década passada, na verdade. É uma relação, por exemplo, das propostas políticas. Eu fui olhar as propostas de governo dos 7 atuais candidatos a prefeito, só 4 deles falam alguma coisa de Pelé, e mesmo assim são propostas muito genéricas. A Casa do Pelé, que é uma beleza, recomendo a quem quiser visitar, a reconstituição da Casa do Pelé, onde ele nasceu, em 1940, que fica dentro da cidade de Três Corações. Foi feito um trabalho junto com cenógrafos da TV Globo, que é um portal para o passado, e você vê até o berço onde Pelé nasceu. É alvo de disputas políticas, enfim, é uma história legal, uma história das tantas que o Pelé vem sendo contadas essa semana, né? O legal dessas datas é isso, né? Não só esse podcast aqui, que a gente vai relembrar histórias do Pelé com Botafogo, mas histórias de todo tipo, ou do Edson ou do Pelé, né? E o Chico, quando a gente fala, antes da gente começar esse podcast aqui, eu até brinquei que é o duelo mais romântico para os apaixonados de futebol, é lembrar o Santos e Botafogo. Quando a gente fala de Pelé, quando a gente fala de Garrincha, quais são as imagens mentais que vêm à cabeça de Chico Sá? Renan, primeiro eu acho que tem que destacar o Pelé deve muito ao Botafogo, o Santos deve muito ao Botafogo, por ser o time que espelhou ali durante os anos, no mínimo os anos 60 inteiro, o que era chamado do maior jogo do mundo. Então, se o Santos não tem o Botafogo, ele ficaria numa solidão, e isso seria péssimo para a história do Peixe. Qualquer time grande assim, precisa de um time que é um espelho, de certa forma, para que faça a grandeza da história do futebol. Então, acho que o Pelé deve muito ao fato de ter do outro lado o Garrincha, o Amarildo, que também jogou no Santos, mas o Amarildo, o possesso, ser do outro lado, o Didi, o Jadir, Hilton, todos aquele Manga, tem todo esse grande timaço do Botafogo no contraponto, para engrandecer a história do futebol. Mas o Botafogo e Santos, do que a minha grande memória é o canal 100 no cinema. De antes eu ia ver lá um faroeste, ainda Juazeiro, lá, os brutos também amam, e etc. E antes de começar o filme, você tinha ali um Santos e Botafogo no canal 100. Então, essa é a minha grande memória desse encontro, porque em campo mesmo eu passei a ver depois de Pelé. Aí eu vi tanto os novos craques como os cabeças de bagre. Aliás, é um jogo que segue iluminado, é um encontro que segue iluminado por conta dessa sombra da história, né? Você não tem como cobrir ou falar de Botafogo e Santos sem lembrar desse jogo que foi o maior jogo do mundo. E o legal, né, Chico, é que parece ser um clássico feito, inclusive, esteticamente para a época, né? Se você for pegar o uniforme do Botafogo, o uniforme do Santos, numa época em que, enfim, no Canal 100 ou em qualquer outra transmissão, as cores, ninguém via nada a cores, a não ser que tivesse, claro, no estádio, né? Aquele balanço de cores do uniforme do Botafogo era mais preto ainda do que é hoje, né? E o uniforme do Santos todo branco, a meia cinza do Botafogo, a cor do Pelé, a cor do Garrincha também, que é um descendente ali de índios, de certa forma, contrapõe esses craques. E assim, eu fico imaginando para a época os duelos que aconteciam entre Santos e Botafogo e a alegria que era quando eles se reuniam, né? Essa tenha sido a nossa realização da maior utopia brasileira, né? Aquele Brasil dos anos 50, que era o Brasil tido como o Brasil dos sonhos, manda para o campo
tanto no Santos e Botafogo como na seleção brasileira, os dois juntos, Pelé e Garrincha. Então, quando eles se encontram na seleção, eu acho que ali foi uma promessa de felicidade para o país. Era uma ideia de, olha, vocês estão condenados à felicidade, por mais que tenha sempre alguém para atrapalhar. Mas aquilo era uma utopia. Esse encontro sei lá, são os minutos em que eu acho que nós somos mais felizes como brasileiros. Juntou o anjo torto com o rei Pelé. Quando junta essas duas figuras, eu acho que demos certo por esse momento, demos certo pra cacete. Fomos sim o país do futuro, porque tivemos esses caras em campo juntos. Então, aliás, os caras que nunca perderam, eles juntos nunca perderam. E feliz de quem viu, né? O pessoal fica numa bobagem hoje, que eu acho que só leva a perder, que é, por exemplo, hoje a gente tem dois craques que enfim, se não são iguais, Pelé e Garrincha, pelo menos chegaram até a honra de ser pelo menos comparado por alguns, apesar de eu não concordar com a comparação, mas que hoje a gente tem Messi e Cristiano Ronaldo, que basicamente fica na briga, né? Quem é Messi, quem é Cristiano Ronaldo. E ainda que tivesse Santos e Botafogo, que fossem rivais na época, os relatos que a gente pega nos jornais, tanto de um lado quanto do outro, tanto do Botafogo jogando em São Paulo, quanto do Pelé jogando no Rio, são de aplausos, né? Eram ovacionados. Eu tenho a impressão, a gente é sempre um pouco mais saudosista, né? E eu adoro, na verdade, ser saudosista. Mas a gente tem a impressão que naquela época desfrutaram um pouco mais da oportunidade de ver esses caras em campo, né? Eu acho que tinha uma consciência muito grande dos dois lados, consciência e respeito, assim, ó. Hoje eu tenho do outro lado o Garrincha, e o Garrincha, eu tenho do outro lado o Pelé. Isso me engrandece pra cacete, sabe? Isso me faz maior ainda. Eu acho que tinha esse respeito bonito. E a torcida comprava muito esse respeito, né? Por conta você tem situações de aplauso dos dois lados nesse jogo. Pela grandeza do que foi isso, né? Tanto Chico e Thales, e é interessante a gente pensar nesse duelo Botafogo e Santos, que a gente, só para pontuar para quem está nos ouvindo numa questão temporal, a gente está falando desses duelos, são duelos que acontecem ali de 1957 até mais ou menos 1964, que coincide com o auge do vigor de Pelé e Garrincha, cada um de um lado. Então, o auge desse duelo entre Santos e Botafogo é durante esse período de 57 a 1964, 1965. E tem uma foto clássica, até para complementar um pouco o que o Chico disse, que é uma foto que tem um jogador de cada time lado a lado e eles posam juntos, que é o Garrincha, Zito, Newton Santos, Pelé, Zagallo, Pepe e Didi. Parece que ali, além de ser um encontro amistoso e amigável de Botafogo e Santos, parece que ali a gente tem representado todos os Brasis de uma vez só, porque ali a gente tem todas as cores, todas as expressões e, enfim, toda a identidade do que era o Brasil estava ali representado naquela foto. E Thales, por pouco o Pelé não veio para o Botafogo? Isso é uma história que a gente contou na edição do Jornal Globo de quinta-feira, fuçando ali nos arquivos, tanto aqui do Globo mesmo, quanto também da Folha de São Paulo e do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil, de 20 de agosto de 1963, traz uma manchete que Pelé pode ser do Botafogo até dezembro. É uma história muito maluca que não deu certo. Aliás, a matéria, para quem se interessar, é sobre os quases do Pelé, né? Além dos quase gols famosos da Copa de 70, a gente colocou ali os clubes que o Pelé quase acertou, né? Tem muita lenda em cima disso também, mas as histórias ali que a gente colocou, ao menos, são verdadeiras pelos documentos da época e até por falas mesmo do Pelé. Ele conta, por exemplo, quase foi jogar no Grêmio no começo da carreira, conta das quase vezes que ele aceitou a proposta do Real Madrid, mas se mostra muito feliz por estar no Santos, por passar a carreira toda no Santos. Ele quase foi parar no Botafogo porque ele estava descontente. O Santos ganha tudo em 62, e o Pelé... E naquela época, ali, se você for pegar os títulos do Santos, o único paulista ali daquela época que o Santos não ganha é de 63. O Palmeiras vai muito bem com o Ademir da Guia,
o Palmeiras dispara no primeiro turno do campeonato na colocação, o Santos perde alguns jogos, o Pelé passa a ser vaiado dos dois lados, tanto pela torcida do Santos quanto pela torcida dos adversários, porque afinal era o cara a ser batido, né? E aí, muito chateado com isso, já era um ídolo nacional, 2 Copas do Mundo no currículo, o Pelé, na verdade mais o procurador do Pelé, que é o Pepe, o gordo, né? Que depois é um cara, inclusive, responsável pela bancarrota do Pelé depois, dizem, né? Ele começa a negociar um empréstimo de 4 meses para o Botafogo, para ver se o Pelé consegue disputar o Campeonato Carioca, mas o objetivo não era engrandecer o Botafogo. O objetivo, na verdade, era causar ciúme e inveja e saudade no futebol paulista para ver se o Pelé voltava emocionado. O Botafogo enfrenta, 2 dias depois disso, o Botafogo enfrenta o Santos na semifinal da Libertadores de 63, 1-1 no Pacaembu, o Pelé faz um gol no último minuto e sai falando aquele discurso um pouco misterioso. A torcida vai quando o jogador não tá mais no auge. Imagina se Pelé não tava no auge em 63. E aí, no jogo uma semana de pura especulação nos jornais. A Folha de São Paulo chega a publicar uma foto do procurador do Pelé com os diretores do Botafogo negociando. Mas no jogo de volta, eu acho que para mim é o Botafogo e Santos mais decisivo dessa época, porque é o que crava mesmo, que apesar do Botafogo encantar muito, do Botafogo ser um time que durante a década de 60 dominou ali o Rio, o Santos do Pelé vai ser mais internacional, vai ganhar 2 Libertadores, vai ganhar o Mundial. Para mim esse jogo é decisivo para isso. No Maracanã, um baile de bola, o Santos ganha por 4-0, 3 gols do Pelé, fora uma atuação incrível, pelo que dizem os jornais, e é mais do que suficiente para os diretores do Santos e o futebol paulista e a torcida fazerem as pazes com o Pelé. E o Pelé continua essa linda história aí. O Santos é campeão da Libertadores contra o Boca, campeão do Mundial depois. E... enfim, é uma história de quase aconteceu, né? Mas assim, apesar da torcida do Botafogo provavelmente gostaria de ver Pelé e Garrincha juntos ali, eu não consigo ver história mais bonita do que essa. Pelé no Santos, Botafogo no Garrincha no Botafogo, essa coisa que ficou muito, muito marcante. E cada um com seu ídolo, né, Chico? Pô, cada um com seu... Que ídolo, né, cara? Estamos muito bem nesse caso aí. Agora você pega os times assim, eles tentavam comparações, posição com posição, o auge dos dois, assim, pegar a média da escalação, cara, é páreo duro em todas as posições. É Gilmar Manga, Lima e Paulistinha, Mauro Ramos, já disse, até Pepe Zagallo, Dorval, aí fica um pouco fora de tom quando você bota o Garrincha com o Dorval, mesmo assim o Dorval sendo um excelente jogador, ou quando você coloca o Pelé com Amarildo, mesmo o Amarildo sendo um puta jogador, né? Mas fora isso, os times eram timaços, assim, era muito difícil você dizer quem era melhor nas 2 posições, nas 11 posições. Sim, e o duelo, no fim das contas, é o Pelé contra... Eu acho que o Renan até tem esses números aí. O Pelé contra o Botafogo, no fim das contas, é um duelo equilibrado, né, Renan? É equilibrado. O Pelé enfrentou o Botafogo de 57 até 74. 74 é o último ano que o Pelé joga no Brasil, ali já bem no fim de carreira, né? Terminando o Robertão ali. Foram 9 vitórias para o Botafogo, 6 empates e 8 derrotas. Então, assim, é muito... 9 vitórias pro Santos, né? 9 vitórias, isso. 9 vitórias pro Santos de Pelé, 6 empates e 8 derrotas. É até curioso, porque o Pelé não leva a pior contra nenhum dos 4 clubes do Rio. São alguns até mais parelho, mas o Pelé leva a melhor sobre Flamengo, sobre Fluminense, sobre Vasco e também sobre Botafogo. Mas mostra ali muito parelho. Ali. Tem alguns jogos, em 63 o Santos goleia de 5-0, Botafogo também devolve algumas vitórias, mas no geral é um confronto mesmo que reflete mesmo esse equilíbrio entre as posições. E tem uma curiosidade sobre esse número, é isso também, né? Eu dei uma olhada também dos 23 jogos,
4 são goleadas pro Santos, né? Goleada aí a gente considera placar maior do que 4 gols ou 4-1, 5-2. O Santos ao todo marca 50 gols contra 37 do Botafogo. Pra você ver que o Santos tinha um saldo um pouco positivo, apesar de só uma vitória a mais. E aí é muito curioso como a era Pelé e Garrincha é um banho de bola do Pelé. Porque Pelé contra Garrincha no Santos, ali até 1965, mais ou menos, que é o ano que o Botafogo, que o Garrincha sai do Botafogo. Aliás, é uma história que ninguém conta direito, né? 1965 é um ano que o Botafogo consegue perder Garrincha, Didi e Newton Santos, tudo no mesmo ano. É quase a diretoria aí merecia o prêmio Bartomeu, igual o Messi, quase saindo do Barcelona. 1965. Caramba, que história, hein, cara? Tem que ser consagrado uma diretoria dessa. Todos eles, tirando o Didi um pouco, o Didi sai um pouco mais tranquilo. Mas o Newton Santos sai brigado, escrevendo carta no jornal, porque queria um jogo de despedida. O Garrincha sai praticamente abandonado do clube por conta da lesão, ele já não estava no auge, né? Apesar que ia jogar ainda na Copa de 66, mas já como jogador do Corinthians. Sai um pouco a imagem arranhada ali do Botafogo. É incrível, na época do jornal antigo, eu particularmente adoro, o jornal publica a carta na íntegra do Newton Santos, e depois a entrevista com o presidente do Botafogo falando que as coisas não eram bem assim. Enfim, Newton Santos no Botafogo pra mim tem sempre razão. Mas voltando a esse dado, até 1965 o Pelé, eu acho que, se eu não me engano, são das 9 vitórias do Santos do Pelé contra o Botafogo, 8 são até 1964, na verdade. São de 57 a 64, nesse primeiro período. No período seguinte, que aí o Botafogo já não tem o Garrincha, de 65 a 74, mas que o Botafogo vai ter muitos craques, é o time do Jairzinho, do Paulo César Caju, é o time bicampeão carioca em 67 a 68, e que é um Pelé mais maduro, é o Pelé da Copa de 70, por exemplo. O Santos o Pelé fica 10 anos sem ganhar do Botafogo. São 10 anos, 10 jogos, especificamente. E o Botafogo, que perdia esse duelo de 8-4, se eu não me engano, chega a empatar, 8-8. 8 vitórias do Santos, 8 do Botafogo e 6 empates. No último duelo de Pelé contra o Botafogo, em 74, um 3-0, com um gol do Pelé. O Pelé desempata e sai. Mas é curioso isso, né? O time do Botafogo, aquela geração de 67, 68, foi mais vitoriosa contra o Pelé do que a geração do Garrincha. Muito bem. E agora, enfim, essa relação Santos e Botafogo, ela tem um capítulo à parte depois pós-Pelé e Garrincha, que é a final de 1995, né? Né, Chico? Assim, é uma final... O que você tem de lembrança dessa final de 95? Cara, eu lembro muito de um certo juiz chamado Márcio Rezende de Freitas, mas eu não vou falar desse cara, o Botafogo é campeão, a história tá lá, não vamos cair por aí. Eu não lembro mais aí do Pelé nem do Garrincha, aí já estamos na era Camanducaia. Com todo o respeito. Mas também você tinha o Giovani, Você tinha o Santos, tinha o Giovani ali, que jogava uma bolinha. E tinha uma curiosidade. A curiosidade, já que estamos falando do rei, é o Edinho condenado ao gol. Filho do rei condenado a ser goleiro, né? Isso é um capítulo na vida do próprio Pelé muito interessante. Você tinha o Edinho, assim, cheio da desconfiança, a torcida passa a gostar, porque a campanha é vitoriosa, mas jogou a vida toda sob desconfiança, até por ser filho do Pelé, está condenado ao outro lado, né? A maldição do gol, a maldição de estar debaixo das traves. Mas eu lembro desse campeonato, puta campeonato tanto do Botafogo como do Santos, mas é um pouco difícil sair aí desse filé dos anos 60. Vamos ficar no passado, né? Fuga para o passado. Eu acho que é melhor a gente se condenar à nostalgia. Vamos esquecer isso aí. É curioso o Edinho eu conheci o Edinho faz pouco tempo, na verdade. Ele foi técnico do Atlético de Três Corações, que é a cidade da minha cidade, e da cidade onde foi técnico durante um tempinho lá.
Foi um cara muito bacana. E eu escrevi o livro, né? Eu escrevi o livro sobre o Botafogo de 95, que eu lancei nos 20 anos do título em 2015. E eu entreguei o livro para ele até, ele foi muito simpático, foi muito bacana. E eu lembro uma história com o Chico, até o Chico nem sabe. Quando eu estava no processo de escrever o livro, aquela divulgação nas redes sociais, né? É claro que ali no Twitter, né? O tribunal do Twitter, ali os santistas vinham ferozes, assim, falando, mas vai ter um capítulo sobre o Márcio Rezende de Freitas, e não sei o quê, vai ter homenagem para ele no livro. Mas eu ainda não conheci o Chico, a gente acabou se conhecendo até no ano seguinte, 2016, no glorioso Aguinaldo Olímpico, quando o Aguinaldo, o churrasqueiro, acendeu a pira olímpica ali, uma história muito legal também, mas que não cabe tanto aqui. Mas eu não conheci o Chico, mas eu pensei assim, eu vou chamar o Chico Sá para escrever o prefácio desse livro, botar um santista aqui para apaziguar as coisas. Porque é isso, seria legal, né? Pra próxima edição aí, quem sabe, a gente... Pô, escrevo com o maior prazer, cara. Porque é isso, eu sinto um pouco que Botafogo e Santos tem uma história tão bonita no brasileiro. É óbvio que o Márcio Rezende e o Bandeirinha, eles erraram ali naquele lance. E, obviamente, também o Botafogo de 95 não é só aquele lance, né? É merecedor do título por outras razões, não é só Sim. Mas isso contaminou, pelo menos na minha visão, Chico, um pouco essa relação bonita entre Santos e Botafogo. Criou-se uma rivalidade por conta de, enfim, um lance, uma coisa que acontece no futebol, e hoje são torcidas um pouco que não sabem aproveitar desse elo do passado que tem. Não sei se você sente isso também. Cara, mas a história é maior, não dá para você ficar com aquele jogo, não pode servir para tirar nem meio segundo do brilho dos dois times, né? O fato de ser santista me leva a gostar do Botafogo automaticamente. Exato. Eu acho que todo Botafogo também é um pouco assim. Naquela história eu sou de rapaz do interior, e rapaz do interior tem um time em todos os estados, né? E eu sou o que eu sou de botafoguense no Rio é por causa da rivalidade dos dois, das duas grandes histórias. Então, na hora de escolher um time do Rio, eu sou Botafogo por esse encontro Pelé Garrincha, por essa história. E tem muita coisa em comum entre os clubes, né? Por exemplo, os dois clubes são dois clubes que têm uma relação particular com um dos estádios que eu mais gosto no Brasil, que é o Pacaembu, até o Botafogo pelo título, mas tem outros momentos ali que o santista gosta muito do Pacaembu também, apesar de não ser seu estádio oficial. Tem essa coisa também dos Corinthians, Flamengo, desses clubes mais populares, e ao mesmo tempo Santos e Botafogo estarem sempre picando alguma coisa, a coisa das cores. São dois clubes que de fato têm uma história muito bacana aí, né? Tem muita semelhança, cara. O charme, desse charme alvinegro, dessa imagem dos dois jogos, talvez seja a coisa assim, pensando na imagética, assim, seja a coisa mais charmosa do futebol do mundo. Se fizer qualquer concurso de imagem, de fotografia principalmente, ninguém bate, não tem Real e Barça que chega aos pés daquele charme desse encontro Santos e Botafogo, né? E a própria final de 95, quando a gente falou, quando o Santos não ganhava nada muito importante, tinha muito tempo, o Botafogo também. Toda a cobertura daquela final sentia-se que o futebol brasileiro estava contente de ver Santos e Botafogo chegando juntos a um momento decisivo, ainda que os times fosse a geração Camanducaia, a geração... Não, vocês tinham o Túlio, cara. Tinha o Túlio. Mas eram dois times interessantes, assim. O Giovani também era um craque de bola, né? Sim. Mas é legal, é uma história muito bacana. Eu gosto muito do Santos também. Muito bem. E Chico Tales, a gente já vai chegando aqui para a reta final do nosso podcast. Eu acho que, enfim, já ficou bem claro que o melhor aqui é a gente ficar no passado e a gente ficar nos anos 60 pela beleza de tudo que representa. E Chico, e na reta final aqui, um gol do Pelé que você escolheria para levar para uma ilha deserta? Se poderíamos assim dizer, um gol que você gostaria de ver e rever o resto da sua vida. Eu preferia o não gol, mas principalmente os dois não gol dos anos 70, o do Mazukievic, no gol do Uruguai, e o Victor, goleiro da Tchecoslováquia, naquela jogada que é uma jogada que ela não entra com o Pelé, mas depois vários fazem aquele gol, porque ele patenteia
são horas, momentos que são patenteados novas jogadas. Ninguém arriscava aquele tipo de chute. Depois passa a arriscar. O Zico fez um gol parecido com o que o Pelé perdeu no Bangu. É assim, uma leve semelhança. Num campeonato ali, se eu não me engano, 80 e 80, 79 e 80, num Carioca. Mas só fez também porque o Pelé tinha não feito. Então, esses não gols do Pelé são mais... Mas eu gosto muito daquele gol, principalmente o gol que eu passei a gostar por conta de uma foto de álbum de figurinha de 70, que é o gol contra a Itália, o gol de cabeça contra a Itália na seleção brasileira. Aquele é o meu gol de Pelé, assim, um gol que eu gosto muito. Ótimo. E Thales, tem algum gol, algum momento favorito que você gostaria de guardar aí para próximas décadas de Rei? Tem muita coisa para pensar. É difícil, né? Acho que eu gosto muito das imagens da Copa de 58, porque eu gosto... a gente era um moleque, né? Era um menino de 17 anos, com cara de moleque, jeito de moleque, que em tempos de que a informação não era tão fácil, tão rápido, ninguém conhecia direito. Então, assim, acho que os lances ali, aquele chapéu no goleiro, antes de bater na bola, a forma como ele comemorava... O choro ao final, né? O choro é uma coisa muito bonita, né? Ele sendo amparado pelo time. Né? Isso é uma imagem do Pelé que fica, assim, e também que ajuda a dar a transformação do que ele foi em 12 anos, né? De 58 para 70. 58 ele festejado com a surpresa daquela Copa, chorando, muito um menino, e em 70 já um homem completamente ovacionado e cercado pelas pessoas, sem conseguir direito. Tanto que são raras as imagens. E aí, fazendo de novo um jabá aqui do que a gente publica no Jornal o Globo, são raras as imagens do Pelé com a Jules Rimet em campo naquele dia, porque ele não conseguiu ficar em campo direito, tanto que todo mundo estava atrás dele. E quando a conquista de 70 fez 50 anos esse ano, né, é ano das efemérides redondas, né? Teve também os 70 anos da Copa de 50, a gente publicou fotos inéditas que um americano que viajou para o México e por acaso conseguiu entrar no campo e fotografar e guardou essas fotos por 50 anos. A gente publicou algumas, são 14 fotos inéditas daquela decisão em 70, e uma delas, para mim, a melhor das fotos, é o Pelé com uma cara, ao mesmo tempo, feliz e assustado com tudo aquilo que estava acontecendo, com a Jules Rimet, que era definitivamente nossa agora, a partir de então, sorrindo dentro de campo, levantando. Exato, muito bem. Essa e outras reportagens vocês conseguem acompanhar pelo site do Jornal Globo. Gente, é isso. Infelizmente é 30 minutos, a gente devia ter feito 80 minutos de Botafogo hoje, em homenagem a 80 anos do Rei. Mas é isso, tempo esgotado, nossos 30 minutos de Botafogo, podcast do Jornal Globo dedicado exclusivamente à torcida alvinegra. Vocês conseguem acompanhar esse e os outros episódios aí no seu tocador de podcast favorito. E Chico, muito obrigado pela sua presença. Vida longa ao Rei, vida longa ao Santos e vida longa a esse duelo que a gente pode dizer assim, que é um duelo eterno, né? Valeu, Renan, obrigado. Queria só deixar uma frase quem me alertou, assim, eu amava Pelé a vida inteira, mas há uns 5 anos atrás, fazendo uma redação Sport TV, e a gente discutindo sobre Pelé, o professor Arthur da Pieve, botafoguense, falou uma coisa sensacional, que foi: o Brasil ama pouco Pelé, o Brasil precisa amar mais ainda Pelé. Então, termino aqui com o da Pieve, beijo pra vocês, valeu, meu velho. Valeu, um abraço, Thales. Semana que vem estamos aqui de volta, né? Infelizmente, talvez falando de Botafogo de 2020, mas faz parte também. Faz parte também. Mais um outro empate aí, mas tá tudo bem. A gente vive com o que a gente tem, tá bom demais, e viver sendo conterrâneo e nascendo no mesmo país que Pelé, que Garrincha, que Chico Sá também. Tá. Velho, obrigado. Tá tudo certo. Obrigadão, um prazer participar aqui com vocês. Valeu, gente. A edição deste podcast é de Matheus Corrêa, coordenação de Roberto Maltic e Thales Machado. Até a próxima. Tchau e vida longa ao Rei. 30 minutos de Botafogo, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor alvinegro.